Passamos por aqui, no encontros passados, sobre a tese do terceiro incluso de Rafael de Jorge. E nós tivemos o julgamento em sessões do Supremo Tribunal Federal da ADPF 811. E aquela sessão mostra exatamente a realidade da tese de Rafael de Jorge, que é uma tese, obviamente, de construção cognitiva argumentativa, ou seja, de organização cognitiva para uma prática argumentativa. Mas ela é, sem dúvida alguma, ela é, primeiro, a estética de um procedimento à luz da argumentação jurídica, procedimento esse, obviamente, inventado por aquele rapaz chamado Hans Kelsen. E no julgamento da ADPF 811, nós tivemos um episódio com um advogado aqui de Campina Grande, representante de associações religiosas católicas, alguma coisa nesse sentido, que argumentava por defender a reabertura dos templos religiosos para a realização de cultos, de missas, etc. Enfim. E o ministro Alexandre de Moraes está proferindo o seu voto quando o presidente da corte, o ministro Fux, o interrompe porque o advogado estava fazendo sinal para se manifestar. E o ministro Fux, então, pergunta ao advogado se era uma questão de fato e, portanto, relevante para poder interromper o voto de um ministro para que o advogado se pronunciasse. E o advogado, então, diz que é por uma questão de dever de urbanidade, porque havia um outro advogado que participava da sessão e que estava revirando os olhos e fazendo careta por causa do voto anterior, que tinha sido o voto de um dos votos anteriores, que seria o voto do ministro Cássio Nunes, que tinha sido o ministro que havia votado pela abertura, pela reabertura dos templos e, portanto, pela realização de missas e cultos, etc. Enquanto que o relator, o ministro Gilmar Mendes, havia votado pela manutenção da não reabertura e da não realização. E então o presidente da corte fala para o advogado que, se tiver que fazer um desagravo, ou seja, defender o ministro Cássio de alguma coisa, quem deve fazê-lo é a corte e não o advogado. E depois o ministro Alexandre de Moraes, né, fala para o advogado e fala para o ministro, para o presidente da corte e para o advogado, de que aquilo é uma sessão no Supremo Tribunal Federal e não uma partida no estádio de futebol em que o juiz fala, em que o jogador fala, em que a torcida fala, em que o treinador que está no banco fala, enfim, em que todo mundo fala ao mesmo tempo. E que existe uma ordem para se manifestar no tribunal. Então, o advogado aqui da Paraíba parece que desconsidera ou desconhece, né, a teoria constitucional dos procedimentos de Hans Kelsen e passa a maior vergonha da história do STF. Não existe nenhum outro momento tão vergonhoso para um advogado numa corte constitucional no Brasil ou num tribunal superior no Brasil, como esse que o advogado aqui de Campina Grande passou semana passada. Porque é o que eu sempre falo aos estudantes. Vão ler Kelsen, leia Kelsen. Lendo Kelsen, você tem, no mínimo, a garantia do que são os procedimentos no direito. Porque você vai argumentar o tempo inteiro no direito, ou acusando, ou fazendo defesa. E seja em uma ou outra, você vai ter que seguir um rito. E esses ritos, né, principalmente nos tribunais constitucionais, ou na ideia da esfera constitucional, do Estado constitucional, quem os inventou foi um rapaz chamado Hans Kelsen. Aliás, esse rapaz, chamado Hans Kelsen, ele inventou o Tribunal Constitucional. Né? Se há algum tempo nós temos cortes constitucionais, foi esse rapaz chamado Hans Kelsen que inventou. Ele, inclusive, inventou a Constituição da Áustria. Foi ele que fez a Constituição da Áustria.
Foi ele que criou a teoria constitucional dos procedimentos. Foi ele que criou a teoria constitucional do processo. Foi ele que, inclusive, criou a teoria do controle de constitucionalidade. Né? Mas dizem que ele está morto. Aliás, esse advogado, tempos atrás, fazia pronunciamentos, argumentações, dizendo exatamente que Hans Kelsen estava morto, que o direito positivo estava morto, que aquilo não valia mais para nada, que não prestava para nada. Semana passada, ele teve uma amostra de que o professor Hans Kelsen está vivo e muito bem vivo, porque, por desconsiderar Kelsen, ele protagonizou a maior vergonha da história do Supremo Tribunal Federal, ou a maior vergonha de um advogado no Supremo Tribunal Federal fazendo uma sustentação oral, portanto, uma argumentação jurídica na memória do direito. Ou seja, a presença daquele advogado, mesmo que virtualmente, e a sua argumentação no Supremo Tribunal Federal entra para a memória do direito como a maior vergonha da história do direito brasileiro. Mas, tempos atrás, esse mesmo advogado, né, dizia que Hans Kelsen estava morto e ridicularizava Kelsen, ridicularizava o pensador austríaco Hans Kelsen. Né? Então, leiam Kelsen, ou seja, antes de se pronunciar, antes de organizar a cognição, né, antes de colocar em jogo a oralidade, saiba sobre os procedimentos. Era como Kelsen dizia, direito é forma, procedimento é a forma. Lembre-se da sintaxe. Procedimento é a forma. A sintaxe é aquilo que constrói a forma do direito, que dá a moldura ao direito. E para Kelsen, é ela que cientifica o direito, é ela que dá o status de cientificidade ao direito. Ou seja, para se pronunciar, faz-se necessário se pronunciar no momento que o procedimento autoriza o pronunciamento. Ou seja, a tese de Rafael de Jorge, quando A fala, B escuta. Quando B escuta, A fala. Quando B fala, A escuta. E quando eu estou escutando, eu invento o terceiro excluso, que quando eu vou falar, ele se torna incluso. Ou seja, num tribunal, há uma ordem de procedimento para se pronunciar e, portanto, se produzir a argumentação para se chegar a uma decisão. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, isso aqui não é um estádio de futebol. O advogado parecia que estava no Amigão, numa partida entre Campinense e 13, né? Incitando a torcida a falar, o treinador a se pronunciar, enfim, há uma ordem. Né? E, para concluirmos, a sorte do advogado é que isso aconteceu virtualmente. Imagine se ele tivesse lá no STF, na tribuna, na sede do STF, e isso tivesse acontecido presencialmente. Imagine a dimensão da vergonha que teria sido. Né? A sorte dele é que ele estava aqui em Campina Grande, no seu escritório, e a sessão era virtual. Essa foi uma grande fortuna do advogado. Mas agora eu espero que ele definitivamente tenha a ideia de que Kelsen não está morto. Está morto só fisicamente. Mas, em termos de ideias, as ideias de Kelsen estão mais vivas do que as dele, porque as de Kelsen ainda representam a regra de um tribunal constitucional inventado por ele próprio, Hans Kelsen. Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu havia deixado aqui a oportunidade para que pudessem assistir um filme que é um romance realista de Bernhard Schlinger, denominado de O Leitor, ou Der Vorleser. E dentre tantos de vocês, podia se pronunciar, e eu atribuiria pontos, etc., sobre a manifestação acerca desse filme, que representa uma obra real do realismo alemão
no pós-Segunda Guerra, na cidade de Berlim. Alguém quer se pronunciar sobre o filme? Alguém assistiu o filme, quer se pronunciar, quer se manifestar? Professor, eu tenho quase certeza que o senhor não indicou, não. Ninguém Não? ouviu falar, Nessa turma, não. não? Não? Não. Ah, então eu falei só na outra turma, foi? Acho que sim, professor. Não lembro dessa história. Ah, então tranquilo. Então pensei que eu tivesse. Ah, não, porque vocês estão. Lá eu estou bem mais adiantado no programa do que aqui. Lá eu já fui mais à frente do que aqui. Lá eu já estou na parte final, por exemplo, do texto de Niklas Luhmann. Aqui com vocês eu ainda nem iniciei, na verdade. Ficaria para hoje, para iniciarmos o capítulo 8 da teoria da argumentação de Luhmann, não é isso? Foi isso mesmo. E lá eu já estou na parte final, na última parte, o texto dividido em 4 partes, eu já estou na última parte com o pessoal da noite. Então, estou bem mais adiantado do que com vocês. Bom, então, pressuponho que leram. Recomenda para a gente, então. Pronto. Eu recomendo para aqueles que, se conseguirem ler o romance, é interessante. Se não conseguirem, procure assistir o filme denominado de O Leitor, do cineasta Stefan Daldry, mas é um romance, romance do realismo alemão do segundo pós-guerra. A história real, o romance de não sei se alguém aqui já leu o romance ou já assistiu o filme, mas o interessante é que é uma história real. Já não é uma ficção. É a história de um rapaz chamado Michael. No filme ele se chama Michael, o personagem principal. Não vou dar spoilers sobre o filme, transformado em filme, que é um romance real. E a história de uma mulher chamada Hannah Schmidt, na cidade de Berlim, no segundo pós-guerra. Ele depois se torna estudante de direito. Ele é muito jovem, ele tem 15, 16 anos. A mulher tem em torno de 35 anos. E depois ele vai à universidade, faz faculdade e tudo, enfim. É uma história, é um realismo de um drama, um romance em forma de drama, muito interessante. Volto a repetir, o principal do interessante aí é que ele é uma história real, aconteceu, os personagens existem ou existiram. Tem uma jornalista na Globo News, que eu não estou lembrado o nome dela, é uma loirinha muito competente, ela é muito competente, não, extremamente competente. Penso que ela é de origem alemã, deve ser descendente de alemães. Ela tem não sei se ainda existe, mas ela tinha um programa de entrevistas, acho que era Entrevistas Internacionais, alguma coisa assim, só entrevistava personagens estrangeiros. E ela fez uma entrevista com o personagem principal, que é um advogado na cidade de Berlim, até os dias atuais, e que é o personagem principal da obra, viveu aquilo. E ele narra boa parte do que acontecera nos anos 60. A história ela é situada nos anos 60, na cidade de Berlim, uma cidade ainda destruída da Segunda Guerra, e envolve
envolve aqui elementos que nós tratamos nessa disciplina como direito e moral, né? Então, é muito interessante. Quem quiser assistir, depois quem quiser se manifestar aqui, fazer um relato da interpretação que conseguiu organizar e realizar, está aberto, portanto. Ontem, na outra turma, ao terminar o ponto sobre Niklas Luhmann, como eu tinha indicado lá na outra turma, várias pessoas se manifestaram sobre o que acontecera, o que é retratado, digamos assim, por esse romance. Julgo pertinente para vocês que ainda estão no primeiro período do curso, no primeiro de 10 períodos, 10 ou 11 períodos, conforme o plano pedagógico de curso aplicado. Bom, então, assim, também tratei com a turma sobre a questão da prova. Deixa eu pegar aqui. Então, já vamos adiantar aqui também. Iniciaremos a prova. Deixa eu pegar aqui, já que vocês são às terças-feiras, eles às segundas. Então, vamos lá. Calendário. Iniciaremos a prova no dia 27 de abril. 27/4. O texto referente ao livro de Niklas Luhmann, a argumentação jurídica do direito da sociedade, não entrará para avaliação. Então, a avaliação ficará circunscrita aos conteúdos que nós vimos aqui, como a ideia da semiótica, dentro da semiótica, semântica, sintática e pragmática, a tese de Rafael de Jorge e os 2 textos indicados para leitura, aquele sobre a investigação sociológica no sistema do direito de Rafael de Jorge e o texto de Ciro Marcondes Filho sobre Hayes von Foster. Então, esses serão os conteúdos para a prova a partir do dia 26. A prova é oral, por ordem alfabética. Muito bem. Dúvidas? Professor, Uhum. Eu reenviei o vídeo falando sobre... Já vi todos que reenviaram, só não acessei, mas vi todos que chegaram. Está lá no e-mail. Está lá no e-mail. Dúvidas sobre a prova? Então, vai ser... Pode falar, depois eu falo. Não, pode ir, vai. Então, a prova vai ser abordada somente a questão da semiótica, o texto de Rafael de Jorge e o de Ciro, né? Exato, os 2 textos e os conteúdos que nós vimos. Pronto. Com exceção, Certo, com exceção do que vamos ver a partir de hoje. Último, né? Com exceção do que vamos ver a partir de hoje. Marcelo? Não, era mais para confirmar, que nem falou agora. Professor, no caso, o senhor vai fazer perguntas ou vai ser a gente explicando sobre um tópico específico? Estarei aqui sobre o conteúdo lecionado e os 2 textos indicados, estarei aqui com diversas perguntas. Sortearei uma pergunta, mostrarei para você, você vai ler qual é a pergunta e vai responder. Certo, obrigada. E se não souber a resposta? Se não souber, tem outra oportunidade? Não. Não, mas não tem outra, não? Não. Por que outra oportunidade? Assim, outra pergunta. O senhor pode fazer outra pergunta ou só vai ser aquela? Ela não está dentro do conteúdo? A pergunta? Sim. Lecionada, então. Tá certo. O que eu não posso fazer é uma pergunta que eu não lecionei sobre o tema. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto do professor Niklas Luhmann que não vai estar no rol dos conteúdos lecionados. Embora eu tenha lecionado, iniciaremos hoje a lição, mas eu não posso fazer uma pergunta que ela não esteja registrada aqui nas aulas. Eu só posso fazer a pergunta que esteja nos conteúdos. E os conteúdos foram vistos. Professor, o de Ciro Marcondes não cai, né? Vai sim. Os textos são de Ciro Marcondes e o de Rafael de Jorge. Certo. O que não vai é do professor Niklas Luhmann. Certo. É que eu estava anotando aqui e eu me esqueci por um momento. Volto a repetir.
os conteúdos lecionados até então, com exceção de a partir de hoje. O que foi lecionado até a aula passada vai para o conteúdo da prova, mais os 2 textos que fizeram a leitura fora o texto que vamos iniciar hoje. O texto de Jorge sobre investigação científica no sistema do direito, investigações sociológicas no sistema do direito, e o texto de Ciro Marcondes Filho sobre a cibernética de segunda ordem, de Hayes von Foster. São esses os 2 textos para o conteúdo. Quem leu o texto, na hora que eu puxar a pergunta, vai saber responder. Agora, se você não leu o texto, não vai ter como responder a pergunta. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Me desculpe, não. Sim, o texto de Rafael de Jorge e o de Ciro Marcondes Filho sobre Hayes von Foster. O texto não é de Hayes von Foster. O texto é de Ciro Marcondes Filho sobre a teoria de Hayes von Foster. Né? Então, quem leu o texto de Jorge, quem leu o texto de Ciro Marcondes Filho, quem assistiu às aulas aqui, e mais uma vez, as aulas estão postadas lá no YouTube, é só assistir às aulas de novo. As aulas estão postadas, é só assistir 10 vezes as aulas, novamente, né? Ler os 2 textos, vai responder tranquilamente as perguntas. Não tem mistério, digamos assim. Não tem pegadinha, digamos assim. Agora, o estilo da prova é como uma prova de última fase para a magistratura, para o Ministério Público, para vários concursos que tem aí, que é a prova oral. Né? Você vai prestar um desses concursos, quando chega na fase oral, você sabe qual é o conteúdo que a prova, do qual a prova será tirada, você estuda aquele conteúdo, quando chega lá no dia, a banca examinadora sorteia uma pergunta e faz a pergunta. Olha, por exemplo, se o conteúdo da prova oral nesse concurso era, por exemplo, o sistema de recursos, e aí você teve que estudar todas as categorias de recursos. Chega lá no dia da prova, o presidente da banca examinadora, ele sorteia um tema e diz, o tema é agravo de instrumento. E aí o candidato discorre sobre o que é o agravo de instrumento. Né? Primeiro, o que é o instituto do recurso chamado agravo de instrumento, qual é a origem do agravo de instrumento, quando ele é cabível, quem é competente para analisar o agravo de instrumento, a questão de admissibilidade, não admissibilidade, tudo isso. É simples, mas o candidato sabe qual é o conteúdo e sabe que a pergunta será tirada daquele conteúdo. Não há mistérios, de maneira alguma. Podemos ir para o texto do professor Nicolas Luma? Muito bem, então vamos lá. Bom, o texto é o capítulo 8, Argumentação Jurídica, do livro de Luma, de 1994, O Direito da Sociedade. Pressuponho que leram o texto e fica aberto aqui para que se manifestem sobre o texto. Qual é a ideia de Luma sobre a argumentação jurídica? Por exemplo, essa poderia ser uma das perguntas da prova, se esse material estivesse como conteúdo da prova. Qual é a ideia de Luma, quais são as ideias de Luma sobre a argumentação jurídica? Ele diz que serve para expor as razões que podem levar outra pessoa a outra interpretação do texto. Uhum. Mais alguém? Ele fala sobre os textos que são criados pelo autor e qualquer pessoa não, né? O juiz, como por exemplo, quando ele vai ler o texto, ele vai tomar uma decisão, não conforme está escrito de forma literal no texto, mas ele também vai interpretar à sua maneira. Uhum.
Mais alguém? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto sobre o capítulo 8. Primeiro ponto sobre o capítulo 8, a argumentação jurídica de Niklas Luhmann no direito da sociedade, é de que ele é um texto paradigmático. Ele é um texto totalmente distinto de qualquer texto sobre argumentação jurídica já escrito no mundo ocidental. Se você ler o capítulo 8 de Luhmann, e quando você for ler todos os outros autores, ou se você leu todos os outros autores, um minuto só. Se você leu todos os outros autores de teoria da argumentação, como Robert Alex, Ronald Dworkin, Chaim Perryman, enfim, uma série de autores que tem aí na memória do direito sobre a argumentação jurídica, né? E você for ler depois o capítulo 8 do livro de Luhmann, você vai perceber, vai observar que há uma distinção na produção do texto sobre o Instituto da Argumentação Jurídica, sem dúvida alguma. Então, ele é um texto distinto. Ele é um texto distinto de qualquer outro texto sobre a argumentação jurídica. Diz Gustavo Pereira Soares. Luhmann descrevia a argumentação jurídica como processo comunicativo tautológico dotado de variedade e redundância que serviria para sustentação de decisões, ou seja, fundamentando-a e, posteriormente, transformando em memória do direito. Esse texto é seu, Gustavo? Esse fragmento de texto foi você que escreveu? Interpretação, sim, interpretação de quem? Sua? Escrevi agora com base nos conhecimentos adquiridos nos textos. Deixa eu copiar aqui. E aqui. Tá certo, Adriele. Além de pontuar que a argumentação não pode alterar o símbolo da validade do direito. Bom, exato. Então, vamos lá. Primeiro, Luhmann fala dos dois lados da argumentação jurídica. Que a argumentação jurídica tem, no mínimo, dois lados. Depois, ele se refere à ideia da validez jurídica pela argumentação jurídica e constrói o texto numa espécie de dualismo entre validez e argumentação jurídica. No que se refere a texto, ele constrói a ideia de determinação do alcance do texto para ambos, entre validez e argumentação. E aí conclui uma primeira parte, digamos assim, com a ideia da observação de primeira ordem, para, em seguida, tratar, portanto, sobre as questões do sentido intrínseco e da possibilidade da decisão à luz de uma argumentação. E essa decisão ela será prolatada à luz do que é razão e do que é persuasão. Ou seja, a decisão judicial vai ser a tradução de uma construção de razão e persuasão, o que significa dizer que a decisão só decide sobre aquilo que já está decidido.
para depois tratar sobre a observação de segunda ordem. E, finalmente vai argumentar com a teoria, propondo que, a partir da argumentação jurídica, perguntas sobre o que é, ou seja, o que é o direito, ou a indagação a partir do o que é, não tem mais sentido. E o que tem sentido é como é possível, ou seja, como é possível a argumentação jurídica? Como é possível o direito? Como é possível o processo? Como são possíveis todas essas fenomenologias? Essa é a grande preocupação que Luhmann tem com o seu texto. Na verdade, ele constrói um texto em forma de teorema que vai de 3 a 10 partes, se você quiser dividir o texto. E com sempre uma argumentação que flutua entre as expressões do que é redundância, variedade e circularidade. Para, ao final de tudo, afirmar que o processo argumentativo, que é um processo comunicativo jurídico, né, não é uma argumentação, mas sim é uma comunicação jurídica para Luhmann, e aqui é um ponto relevantíssimo para todos os outros autores. Existe uma argumentação jurídica, para Luhmann não existe argumentação jurídica, embora ele utilize no capítulo o título Argumentação Jurídica, ele está dizendo que o que existe é uma comunicação jurídica, e que essa comunicação jurídica ela está entre razão e persuasão, né? Essa comunicação jurídica, em todos os textos jurídicos, e aqui é o que ele se refere, seja o texto normativo, ou seja, a lei, a norma, o ordenamento jurídico, seja o texto a decisão judicial, seja um, seja o outro, o que nós temos ao final é um processo comunicativo jurídico que a sua tradução é autorreprodução, autorreferencialidade, reflexividade e tautologia e circularidade da produção comunicativa. Portanto, um texto que você pode dividir, no mínimo, em 3 partes, no máximo, em 10 partes. Um texto extremamente interessante, porque ele simplesmente propõe uma nova estética, e não apenas uma nova estética, mas uma nova estrutura para uma estética do que ele chama de comunicação jurídica, de que os outros chamam de argumentação jurídica. Então, vamos lá. Luhmann começa, portanto, por dizer que na argumentação, ou naquilo que na conclusão ele vai chamar de comunicação jurídica, que a argumentação jurídica ela tem, no mínimo, 2 lados. E como é possível argumentar? Ou como é possível produzir comunicação jurídica? Só é possível porque existem textos jurídicos. Ou seja, toda vez que nós estamos produzindo comunicação jurídica, toda vez que estamos produzindo argumentação jurídica, é sempre sobre um texto. Se não tiver um texto prévio, ou seja, se não tiver uma norma, se não tiver uma decisão judicial, aqui no caso do texto de Luhmann, ou se não houver uma norma, um texto do pensamento jurídico, que aqui no Brasil se chama doutrina, ou uma decisão judicial, nós não produzimos argumentação. A nossa argumentação ela está sempre relacionada a um texto. Exemplo, quando é que nós produzimos a argumentação jurídica? Quando o artigo 121, né, quando o artigo 121 é desconsiderado, quando o artigo 121 é ofendido, quando o artigo 121 da parte especial do Código Penal é negado. Ou seja, quando alguém tira a vida de outrem, ou seja, quando alguém mata, ou seja, a descrição do artigo 121 da parte especial do Código Penal brasileiro. Matar alguém. Quando alguém mata alguém, está negando o artigo 121, está ofendendo o artigo 121, está transgredindo o artigo 121.
Então, surge a argumentação jurídica. Vai surgir a argumentação jurídica de acusação e vai surgir a argumentação jurídica de defesa. Ou seja, vai surgir uma argumentação jurídica acusatória por um órgão acusador, Ministério Público, no caso do artigo 121, porque a ação penal é uma ação penal pública incondicionada, só o Ministério Público é o titular da ação penal, isso vocês vão ver lá na teoria de processo penal com o professor. Então, ele acusa. Aquele que está sendo acusado, João, que está sendo acusado de ter tirado a vida de Antônio, né, tem o direito constitucional, outro texto, né, a uma defesa técnica, diz a Constituição. A Constituição chama isso de ampla defesa, ou do direito de defesa. Né? E aí o advogado de João, ou o defensor público, se João não tiver dinheiro para constituir um advogado, então o Estado vai lhe fornecer um advogado chamado defensor público, e seja o defensor público ou o advogado, irá construir uma defesa no sentido de quê? No sentido de desconstituir a argumentação, de acusação. Aqui está a ideia de razão, né, que Luhmann diz, razão e persuasão. Aqui começam os dois lados, aqui começa um dos dois lados da argumentação jurídica. Diz aqui Maria Carolina. Um texto original irá servir para textos semelhantes ao original, feito através de interpretação, mas só o original irá ter a validade para tomada de decisões. Exatamente, é o que ele diz lá no texto, é a linguagem de Luhmann. Eu sempre estou argumentando sobre uma suposta realidade, um fato, à luz de um texto. Então, houve um homicídio. E aí, esse texto do artigo 121, ele chama-se texto de homicídio. E aí, no caput, ele diz matar alguém, homicídio simples. No parágrafo 1º, esse texto diz homicídio privilegiado, quando alguém matou outrem sob a influência de um estado relevante, digamos assim, à luz de valores de estados relevantes, como valores sociais, como valores morais, etc. No parágrafo 2º, o legislador colocou no texto, né, já que é um texto normativo, de que é um homicídio qualificado. E aí discorre o que é qualificado. Então, pode ter matado com emprego de asfixia, veneno, fogo, emboscada. E aí isso qualifica a conduta praticada pelo sujeito ativo do delito. Ou matou culposamente, no parágrafo 3º. E aí vai dizer o parágrafo 3º. O homicídio é culposo, e a ideia de crime culposo e crime doloso vai estar lá na parte geral, no artigo 18, inciso 1, inciso 2, inciso 1, que é crime doloso, inciso 2, que é crime culposo. Aí voltamos para cá, porque o crime é de homicídio, e aí o homicídio, se foi culposo, ou foi culposo por imprudência, negligência ou imperícia, são os 3 elementos constitutivos do crime culposo, etc. Ou matou por uma conduta culposa, mas tem uma característica que conduz a um perdão judicial, porque o sujeito que praticou a conduta praticou culposamente e o dano também atinge a ele próprio, quando, por exemplo, o pai mata o filho culposamente, não haveria sentido de punir o pai 2 vezes, porque ele já está sendo punido pela própria conduta que ele praticou, mas ele a praticou culposamente, diferentemente se ele tivesse praticado dolosamente, se ele tivesse matado o filho dolosamente. Nós temos um caso no Brasil que é emblemático, temos vários casos no Brasil, mas tem um que é emblemático, que é o da atriz Cristiane Torlone, que na sua casa, na época, tinha uma filha bem pequenininha, e vai tirar o carro da garagem e não percebe que a filha se desvencilhou lá da babá e foi para a garagem, está engatinhando na garagem, e ela dá ré no carro e termina culposamente assassinando a própria filha. Não haveria sentido de uma punibilidade nesse campo. Então, tem as argumentações de acusação, as argumentações de defesa. Diz aqui, Iranildo, imprudência, imperícia, imprudência, negligência e imperícia. Professor,
As notas do vídeo dos que ele reenviaram será divulgada hoje? Não, porque eu ainda não vi os vídeos que foram reenviados, Edna. Eu sei que os vídeos foram reenviados porque eu vi, mas não divulgarei hoje simplesmente porque ainda não vi os vídeos novamente. Assim que assistir os vídeos, publicarei as notas. Bom, então Luma vai dizer, a argumentação, por exemplo, a argumentação, seja ela de acusação, seja ela de defesa, sobre o artigo 121, não muda a validez do texto. Nenhuma argumentação muda a validez do texto. Esse é um ponto. Esse é o primeiro lado da argumentação. Quando aquele membro do Ministério Público está argumentando que João matou Antônio, a argumentação dele de acusação não muda o texto do artigo 121. Seja um homicídio simples, privilegiado, qualificado, culposo, etc. Não muda a validez do texto. Assim como a defesa formulada pelo advogado ou defensor de Antônio não mudará o texto. Esse é o primeiro lado da argumentação jurídica. E o segundo é que essa argumentação de acusação ou defesa também não muda a vigência do texto. Mesmo quando vier uma decisão judicial, e seja a decisão judicial traduzida por uma prolação de sentença penal condenatória ou absolutória, o texto continuará válido e vigente, não mudará em nada o texto. No que se refere ao crime de homicídio, nós temos duas particularidades. Primeiro, essa ideia da argumentação por dois lados, que não muda o texto, não muda a validez do texto e não muda a vigência do artigo 121. Esse é um ponto. E a defesa aqui não se dará numa vara comum ordinária, numa vara comum nem um fórum, como o Afonso Campos aqui em Campina Grande. Mas ela se dará pelo um rito próprio, que é o rito do Tribunal do Júri, previsto pelo artigo 5º, né, pelo artigo 5º da Constituição, inciso 35, a linha A da Constituição. Onde tem um rito próprio do Tribunal do Júri. E no Código de Processo Penal, que tem um capítulo próprio sobre o Tribunal do Júri. E lá se dará a plenitude de defesa no Tribunal do Júri, e não a ampla defesa como se dá num rito comum de um processo penal. Então, seja uma argumentação, seja outra, acusação ou defesa, ela não mudará absolutamente nada no texto. É o que o professor Luma chama no texto de texto sobre texto. A argumentação jurídica, seja ela de acusação ou de defesa, ela apenas constrói texto sobre o texto. Ela não modifica o texto em momento algum. E a decisão judicial que aparecerá também será um texto sobre o texto, ou seja, um texto decisório sobre um texto normativo. Texto sobre texto, que não mudará absolutamente nada. Só construirá novas realidades para a memória do direito, mas não para o texto vigente, não para o texto válido. O que se pode depreender, portanto, que existe uma validez jurídica que ela é imodificável. Ou seja, desde 1941, o artigo 121 tem a mesma redação. E nós temos, nesse país, uma média de 40 mil homicídios ano registrados. E sobre esses 40 mil homicídios ano registrados, nós temos argumentações de acusação e argumentação de defesa. Nós temos argumentações que acusam e que defendem. E o texto não muda em nada, porque quem só pode mudar o texto do artigo 121 é exatamente o legislador reformador, que tem competência para a transformação do texto. Ora, então, este é o primeiro ponto. Para haver argumentação, é preciso ter um texto prévio. Seja um texto normativo, seja uma decisão judicial. No caso do texto normativo, haverá a argumentação na sua primeira fase. No caso do texto da decisão judicial, eu vou argumentar sobre uma decisão judicial, geralmente em grau de recurso, recorrendo dessa decisão judicial
para um órgão recursal, agora não mais para um juiz, mas para um colegiado. Veja, quando até 2004, nós não tínhamos argumentação jurídica, né, sobre algo que hoje nós chamamos de violência doméstica contra a mulher, que depois evoluiu para violência de gênero, e aí envolvia a mulher e outros personagens, outros seres vivos, digamos assim, já que eu vou utilizar aqui a expressão seres vivos, né? Porque nesse campo de gênero a linguagem muda o tempo inteiro, e ela muda sempre no sentido da expansão, que eu não tenho propriedade para dizer qual é a linguagem mais adequada agora, se é LGBT, se é LGBTI, se é LGBT não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque não trato sempre das questões de gênero. Então, eu vou chamar aqui seres vivos, né? Seres vivos porque englobam, e aí quem estiver vivo e que estiver nessas categorias de gênero estará dentro do discurso. Ora, até 2004, até a criação do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, pela Lei 10.882 de 2004, nós não falávamos de lesão corporal dolosa doméstica, né? Ou seja, que são aquelas relações do lar em que o marido agride a mulher, ou agride a namorada, ou agride a noiva, ou agride a amante, enfim, no lar doméstico, no ambiente doméstico. Quando a Lei 10.882 de 2004 cria o parágrafo 9º, então agora nós temos um texto. Nós temos um texto válido e vigente. Por que o texto é válido? Paulo César. Sim, Paulo César. LGBTQI, mas tem mais outras letras ainda nessa sigla. E, inclusive, por exemplo, ontem participei de um seminário de mestrado da Universidade Federal, né, em que o professor que cria a primeira revista de gênero no Brasil, Eduardo Rabenhost, né, sustentou exatamente de que essa sigla já está atrasada, de que essa sigla já tem mais letras nessa sigla, né? O que, segundo Eduardo Rabenhost, enfraquece o movimento, né? Porque a cada momento essa teoria ela é mudada, ou seja, uma teoria que não permanece para construir uma solidez, cada vez que ela se transforma para a fraqueza e não para a rigidez teórica. Cada vez que eu mexo numa teoria, né, vulnerabilizo a teoria e não fortaleço a teoria. Pensamento de Eduardo Ramalho Rabenhost. Inclusive, para ele, essas mudanças na sigla enfraquecem cada vez mais um movimento que para ele é muito mais relevante, que é o movimento feminista radical. Quanto mais essas siglas conseguem espaço comunicativo, menor é o espaço comunicativo social do movimento feminista radical, né? Da luta das mulheres por espaço nesse modelo de sociedade. Quanto mais a gente fala de LGBT e não fala de feminismo, segundo Eduardo Rabenhost, né, damos voz a um movimento que cada vez mais é vulnerável, porque está sempre mudando, e um movimento que está aí há séculos, que é a emancipação da mulher, que é o empoderamento da mulher, que tem uma teoria secular, não tem o espaço na comunicação social que esse outro movimento tem. Então, algo que é forte se torna fraco, e algo que é vulnerável parece ser forte, mas não é tão forte assim. Essa é a interpretação de Eduardo Ramalho Rabenhost, o criador da primeira revista de gênero do Brasil. Não é minha, Luiz Fernando. De acordo com o Google, essa é a sigla atualizada. Olha aí. Como é que se pronuncia essa sigla? LGBTQQICAPF. Sim, Maria, você pode não concordar, é uma argumentação, mas a interpretação dele existe. Existe. Eu posso não concordar, você pode não concordar, mas ela existe, né? E o movimento LGBT, mais uma vez, segundo Eduardo Ramalho Rabenhost, não contribui para a coesão da forma como ele é construído, né?
Veja, a fortaleza de uma teoria está na sua permanência como teoria durante o tempo e o espaço. Se eu fico revendo a teoria, é que ela não tem uma plataforma, uma estrutura teórica tão forte assim. Isso são interpretações apenas. Ponto. Bom, até a criação do parágrafo 9º do artigo 129, nós não tínhamos argumentação jurídica no direito brasileiro sobre lesão corporal dolosa doméstica. Por quê? Porque nós não tínhamos um texto prévio. Simplesmente não existia o tipo penal, lesão corporal dolosa doméstica. Quando não existia o tipo, obviamente, não poderia haver argumentação sobre algo que não existia, veja, não existia no mundo do direito. A violência doméstica existe desde sempre. A violência doméstica existe desde que inventaram o lar, desde que inventaram a família. Aliás, um dos espaços, um dos ambientes mais violentos na sociedade nem sempre é a rua, mas sim a família. Muitas vezes a família é o espaço mais violento do que a rua. É só perguntar, por exemplo, para a maior parte das vítimas de estupro. Quem é o agressor? O agressor é alguém que convive com ela no seu lar doméstico, é alguém que geralmente, quando não com ela, não tem relações afetuosas, sexuais, etc. Mas é alguém do seu laço, que frequenta o lar, que circula o lar, etc. A violência contra a criança, por exemplo, a violência contra a criança, em regra, ela acontece no lar, não na rua. Nós estamos vendo aí um caso emblemático neste país, né? A violência contra o idoso, em regra, acontece no lar, é doméstica, não na rua, né? Então, nem sempre a rua é um espaço mais violento do que a própria residência. Nem sempre. Bom, então, quando surgiu o parágrafo 9º do artigo 129, os casos eclodiram. Ora, os casos já existiam, Luciano? Claro que já existiam, mas não havia argumentação sobre eles, porque não havia um texto normativo sobre eles. Não havia uma decisão judicial sobre essa violência. A partir do momento que se inventa o parágrafo 9º do artigo 129, nós temos, portanto, o início da produção argumentativa, porque os casos começaram a serem registrados. E aí vem as argumentações de acusação e de defesa. Depois veio a Lei 11.340, de 2006, conhecido como Maria da Penha. E aí, mais uma vez, aparecem as argumentações de acusação e de defesa. Ora, depois veio a Lei 13.104, de 2015, que criou o tipo penal de feminicídio, assassinar, que é uma sexta qualificadora do crime de homicídio lá do artigo 121. Até 2015, no artigo 121, não se argumentava sobre feminicídio. Por quê? Porque ele não existia no artigo 121. Mas, a partir de 2015, com a Lei 13.104 de 2015, passou-se a argumentar sobre o feminicídio, porque agora era uma norma com validez e com vigência no direito penal brasileiro. Aqui estão os dois lados da argumentação colocado pelo professor Nicolas Lume. As argumentações, quando elas surgem à luz de um texto que já tem validez e que tem vigência. E que essas argumentações, ao final, na decisão judicial, não mudará, seja a argumentação que se tornou a sentença penal condenatória ou absolutória, não mudará em absolutamente nada o texto sobre o qual ela argumentou. O que significa dizer que lá no texto de Luma vai ter uma frase que ele vai dizer o seguinte: norma leva a decisão judicial leva a norma. Ou seja,
Quando a norma é negada, surgem as argumentações. Essas argumentações elas são dirigidas para a prolação de uma decisão judicial. Quando a decisão judicial aparece reconhecendo a argumentação de acusação ou de defesa como a razão e a persuasão, essa decisão judicial ela é, primeiro, sobre a norma. Então, norma leva à decisão judicial leva à norma no âmbito da produção argumentativa, que o professor Nicolas Luhmann vai chamar de comunicação jurídica. Ou seja, no caso, é preciso observar para encontrar fatos que ainda não têm textos normativos para então criar um? Não. Vou repetir aqui o que Maria escreveu. No caso, é preciso observar para encontrar fatos que ainda não têm textos normativos para então criar um? Não. Em matéria de direito penal, não. Porque eu só posso discutir fatos em direito penal que estejam na norma, à luz do princípio da legalidade criminal. Não, é verdade. Vocês ainda não tiveram a disciplina de direito penal. Daqui a pouco, no segundo período, terão a disciplina de direito penal 1, denominada de teoria geral do delito ou teoria do crime. E lá o professor vai falar sobre o artigo 1º do Código Penal e sobre o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz o seguinte, abre aspas, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, fecha aspas. Significa dizer que eu só posso argumentar que Antônio matou João porque tem o artigo 121 dizendo matar alguém. Se João tivesse matado Antônio, se Antônio tivesse matado João e não tivesse o artigo 121, para o direito penal, essa seria uma ação atípica. O direito penal não teria competência para tratar por ela, por quê? Porque o direito penal não teria um texto com validez e vigência no direito. Então, ele não poderia tratar sobre essa questão entre Antônio e João. Mas como existe o artigo 121, ou seja, existe o princípio da legalidade estrita, então o direito penal se torna competente exatamente para tratar sobre essa questão, que era o caso de Maria da Penha. Exatamente, que era o caso de Maria da Penha. Não tinha uma lei, o caso dela ficou lá, ela ficou sendo... não tinha uma lei que disciplinasse a violência contra a mulher, né, que é o texto com validez e o texto com vigência, Lei 11.340 de 2006, conhecido como Lei Maria da Penha, não tinha, então não fazia parte do mundo do direito penal sobre uma categoria tipológica. Mas isso vocês vão aprender lá em direito penal com o professor de direito penal, que é o que o professor Anselmo Fonfoiabá criou lá no Código Penal da Baviera, em 1814, utilizando uma linguagem latina, que ele chamou de nullo crimine, nulla pena, sine lege. Nulo é o crime, nula é a pena, sem lei. Ou seja, traduz aqui, em matéria de direito penal, a lição do professor Nicolas Luhmann. Para que eu argumente, é preciso ter um texto prévio. Texto prévio esse com validez e com vigência. E eu vou argumentar à luz de um fato acontecido em que está previsto na norma. Então o órgão do Ministério Público, o órgão acusador, vai e diz: Antônio matou João por um homicídio doloso qualificado. Qualificado por motivo fútil, por motivo torpe, por emprego de asfixia, emboscada, emprego de veneno, fogo, etc. Digamos que tenha sido por motivo torpe. O advogado de defesa ou o defensor de Antônio vai dizer: não, houve um homicídio, mas não é qualificado se ele entender que
a razão na argumentação do órgão acusador, ele vai procurar construir uma defesa que minimize o máximo possível a situação de Antônio. Então, ele vai dizer o quê? Vai dizer, não houve um homicídio qualificado porque a conduta praticada por Antônio não preenche o que está na norma descrito como motivo torpe. A ação de Antônio não é um motivo torpe. E aí ele vai construir a argumentação para persuadir o juiz de que a argumentação de acusação que diz que é torpe, ela não tem razão, porque a ação real praticada por Antônio não se coaduna com a norma que diz o que é torpe. Aqui começa o jogo dos dois lados da argumentação sobre um texto que é válido e está em vigência. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Sim, está lá no artigo 1º do Código Penal, está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ora, então, qual é a primeira conclusão que Luma coloca no texto? Que a argumentação para existir depende de uma validez jurídica. Se não houver uma validez jurídica, e essa validez jurídica que ele se refere é o texto normativo. Se não houver uma validez jurídica, não haverá argumentação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E ela é, sem dúvida alguma, ela é uma pergunta óbvia. Se não houvesse o artigo 121, e eu matasse Francisco, por exemplo, eu seria acusado de homicídio? Exato. Ou por exemplo, a hipótese levantada pelo professor, vou escrever o nome dele aqui, porque ele é um autor interessante e relevante, que vocês podem pesquisar sobre ele quando estiverem estudando criminologia. O americano Neil Christian, professor americano Neil Christian. Quer falar, Edna? Edna? Não. Quando o professor Neil Christian levanta a seguinte hipótese. Por que é? Levanta a interrogação em forma de hipótese. Por que é que, se nos Estados Unidos, se Luciano Nascimento entrar em um café, em um bar, em um restaurante, e Luciano observa que tem uma pessoa à mesa, que está tomando um café e está com a sua carteira de dinheiro sobre a mesa. E essa pessoa vai ao banheiro. E Luciano percebe que essa pessoa se distanciou da mesa. Então, Luciano vai e subtrai essa carteira. A ação de Luciano está descrita no artigo 155, no caso do Código Penal brasileiro. A ação de Luciano está descrita no artigo 155, abre aspas, subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. E aí o artigo diz quais são, levanta as hipóteses das coisas alheias móveis com valor econômico. Se Luciano praticou essa ação, então se Luciano subtraiu para si ou para outrem, coisa que ela alheia, a carteira de fulano de tal, com valor econômico, que tem valor econômico, Luciano acabou de praticar uma ação descrita no artigo 155 como furto. Se Luciano tivesse feito isso, empregando grave ameaça ou violência, são essas duas expressões, se Luciano tivesse chegado com uma faca ou com um revólver e tivesse dito assim, tô levando tua carteira, fica quietinho. Não seria furto, seria roubo. Nenhuma conduta ou na outra, a ação de Luciano está prevista na norma, ou seja, num texto válido e vigente. Ou seja, numa validez jurídica. A partir daí, aparecerá uma acusação e uma defesa, à luz dessa ação praticada por Luciano.
Mas Neil Christian levanta uma hipótese. Mas e quando é uma criança de 8 anos de idade, de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, que realiza essa ação? Por que não há crime? Porque não é considerada uma pessoa penalmente Sim, imputável. exatamente, porque a imputabilidade é um dos critérios da culpabilidade. Sim, mas não é a mesma ação. Mas para essa pessoa não haverá acusação e defesa, não haverá argumentação jurídica. Por quê? Porque ela não está no mundo do direito penal. Ou seja, porque ela não está no mundo da validez jurídica, porque ela não está no mundo da norma jurídica. Então, toda a argumentação para existir, ela só existe por causa de uma estrutura chamada validez jurídica. Essa estrutura chamada validez jurídica é a norma. O artigo 121, o artigo 155, o artigo 157. O que significa dizer, à luz do texto do professor Nicholas Luhmann, que a argumentação jurídica, volto a repetir, a argumentação jurídica, ela só constrói texto sobre texto. Ou seja, a argumentação jurídica, para utilizar a frase de Nicholas Luhmann, a argumentação jurídica, ela realiza um procedimento, novamente, procedimento. Ela realiza um procedimento que pode ser traduzido como a forma do direito filtrado pelo direito. A argumentação jurídica é uma forma de direito que pode ser nominada de direito filtrado pelo direito. Por que será direito filtrado pelo direito? Porque essa argumentação, seja a acusação, seja a defesa, ela resultará numa decisão judicial. Uma delas será traduzida como razão e persuasão na decisão judicial. Quando ocorrer isso, então se estará traduzido, materialmente falando, aquilo que Luhmann chamou de forma do direito filtrado pelo direito. Mas, para a argumentação jurídica existir, repito, mais uma vez, ela necessita, a argumentação jurídica, ou que ele vai concluir como comunicação jurídica, ela necessita, sem dúvida alguma, insubstituivelmente, ela necessita de uma validez jurídica para existir. Ou seja, ela precisa de um direito com validez e vigência para realizar o direito filtrado pelo direito, outra forma do direito. É isso que o professor Nicholas Luhmann está dizendo no início do texto, nas primeiras partes do seu texto. O que significa dizer que nós temos um embate em que, de um lado, vou ter a validez, essa denominada validez jurídica. Do outro, eu vou ter a argumentação. O que significa dizer, em segundo plano, que os textos pré-existentes, eles vão cumprir a função do que Luhmann chamou de acoplamento estrutural. O artigo 121, o artigo 155, o artigo 157 vão funcionar, ou vai funcionar, como acoplamento estrutural entre validez jurídica e argumentação jurídica, ou entre comunicação jurídica, como prefere ele. Repito, para não ter dúvida sobre essa parte. Artigo 121, artigo 157, o artigo 155 funcionará como acoplamento estrutural entre validez jurídica e argumentação jurídica. O texto será, portanto, o acoplamento estrutural entre essas duas realidades. Uma realidade válida e vigente, posta, e uma realidade em construção que resultará na decisão judicial. Essa é, portanto, o que Luhmann vai chamar de conexão por acoplamento. Os textos,
ou a conexão que se dá pelos acoplamentos estruturais ou pelo acoplamento estrutural, aqui nominado ou denominado de artigo 121, artigo 155, artigo 157. Perguntas? Professor, no caso, esses elementos de acoplamento, eles vão ser os artigos, não é isso? Exatamente. Certo. Porque quando houver uma ação que ela estiver descrita no 150, por exemplo, vamos lá, artigo 213, né? Ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, sem consentimento da outra pessoa. Isso é estupro, artigo 213. Ora, quando surgirem as argumentações, elas surgirão sobre uma validez jurídica. Qual é a validez jurídica? É o texto do artigo 213. Se a conduta ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso foi com uma pessoa menor de 14 anos de idade, será, portanto, o artigo 217-A e não o 213. Então, ora o 213 ou ora o 217-A, à luz da ação praticada, funcionará como um acoplamento estrutural entre a validez jurídica e a argumentação produzida. A argumentação aqui entendida como acusação e defesa. É nesse sentido que Luhmann conclui a primeira parte do seu texto. Alguma dúvida de alguém? Mais alguma dúvida? O que significa, portanto, dizer que o texto, seja do artigo 121, do artigo 155, do artigo 157, do 213, do 217-A, seja ele o texto normativo aqui para as hipóteses, para os exemplos do direito penal, os textos, para as hipóteses tipológicas do direito penal, os textos determinam o alcance de ambas, da validez jurídica e das argumentações. A validez jurídica terá sentido e as argumentações terão sentidos à luz dos textos. Ou seja, dos textos que ele está falando aqui, porque a partir dos textos, né, como haverá... Não observei a idade. Não entendi, Paulo. Não entendi. O que quer dizer não observei a idade? Foi sobre a correção de Irenildo, professor, que o senhor tem falado que ele tinha 8 anos, a criança, né? Ato infracional referente a adolescente, não é isso? Como é que é? A questão da idade. Só quem comete ato infracional é o adolescente, a partir de 12 anos. Segundo o artigo 104 da Lei 8.069 de 1990, criança é alguém com 0 anos até 12 completos e adolescente é alguém com 12 anos completo até 18 incompleto. Se tiver 18 completo, não é mais adolescente. Diz o artigo 104 da Lei 8.069/90. Esse é o conceito normativo do que é criança e do que é adolescente no direito brasileiro, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Bom, então, os textos determinam o alcance de ambas, diz Luhmann no seu texto. Os textos que ele diz aqui, o texto normativo determina qual é o alcance da validez jurídica, qual é o alcance, aquilo que Klaus Roxin, no direito penal alemão, vai chamar de alcance da norma jurídica. Né? Ou seja, eu só posso falar, e aqui, para ter uma ideia sobre o que é o alcance lecionado por Klaus Roxin, lá no direito penal do funcionalismo alemão, seja aqui na argumentação jurídica lecionada por Luhmann. Alcance aqui significa dizer, eu só posso falar de furto, né, do artigo 155, se a subtração da coisa alheia móvel com valor econômico se deu sem violência e grave ameaça. Se tiver grave ameaça ou violência, não será furto, será roubo. Então, tem um alcance. A norma, o texto dá
a validez jurídica e a argumentação jurídica o parâmetro de alcance, ou seja, os textos normativos determinam o alcance até onde a argumentação pode ir. Ou seja, num crime de homicídio culposo, eu só posso falar, só posso argumentar, acusar ou defender se nessas argumentações elas falarem o tempo inteiro, por isso que depois ele vai falar que é tautológico, é redundante, etc., que elas vão falar o tempo inteiro, quando falarem de homicídio culposo, seja a acusação ou a defesa, estarão falando o tempo inteiro de imprudência, negligência, imperícia. É sobre isso que elas estarão falando. Elas não podem falar em homicídio culposo sobre motivo fútil, motivo torpe, emprego de veneno, asfixia, fogo, emboscada. Elas não podem falar disso. Por quê? Porque isso está no outro texto, no do homicídio doloso qualificado. Por isso que lá na frente ele vai dizer, e essa é uma das grandes observações de Luhmann, que nenhum outro autor conseguiu realizar, é de que os textos jurídicos são redundantes e tautológicos, porque as argumentações elas estão à luz de um alcance, e o alcance vai determinar a sua tautologia e a sua redundância. Quando for homicídio culposo, eu estarei falando só sempre homicídio culposo, com as mesmas expressões, numa argumentação circular. Parece aquele conto de Ariano Suassuna, que o cachorro fica correndo atrás do rabo, como diz Ariano Suassuna na sua escritura. Quando for homicídio doloso, eu vou estar sempre falando de homicídio doloso. Homicídio doloso é redundante, é tautológico, é circular. É nesse sentido que ele se refere. Mas sobre isso a gente fala mais lá à frente. Então, os textos determinam o alcance para ambas as fenomenologias. A tal da estrutura normativa, a tal da argumentação jurídica. Por quê? Porque os textos vão ser um espelho para essa produção de texto sobre o texto, de uma forma em que o direito vai filtrar o próprio direito circularmente. Vai filtrando. Ora, então, eu vou estar argumentando sobre estruturas, seja a acusação ou a defesa, vou estar argumentando sobre estruturas, vou estar fazendo citações, vou estar construindo políticas de soluções, vou organizar textos que eles se traduzirão como autoobservação, ou seja, analisar o homicídio culposo a partir do homicídio culposo, ao dizer que o que está na norma descrito como homicídio culposo, a acusação vai dizer que foi o que a ação praticou, a ação praticada por Antônio. A defesa vai ficar falando de homicídio culposo à luz do que está no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, dizendo que a ação praticada por Antônio não é o que está descrito sobre homicídio culposo, e a acusação dizendo que é o que está descrito sobre homicídio culposo. Ou seja, sempre numa ideia de autoobservação. A autoobservação aqui é a autoobservação da previsão do que é homicídio culposo. É neste sentido. Ora, então eu tenho uma autoobservação que vai imprimir um processo simplificador no direito. Como é direito filtrado pelo direito, como é autoobservação, seja pela acusação ou seja pela defesa, ao final de tudo eu tenho um processo simplificador do direito, porque tudo isso será reduzido a uma decisão judicial. E aí a decisão judicial vai vir em que forma? Numa forma de prolação de sentença penal. Uma forma de prolação de sentença penal que só tem dois caminhos: ou absolver Antônio ou condenar Antônio. Se o juiz observar que a razão e a persuasão está com a argumentação acusatória, ele prolatará a decisão condenatória, a decisão penal condenatória. Se ele interpretar que a razão e a persuasão está com o advogado de defesa ou defensor público, ele prolatará uma sentença penal absolutória. Quando isso acontecer, eu tenho o processo simplificador do direito filtrado pelo direito.
Se o crime é de furto, é de roubo, é de estupro, essa decisão, que será a forma maior da simplificação do direito, ou do direito simplificado na forma direito filtrando direito, se os crimes forem esse, a decisão será prolatada por um juiz monocrático numa vara, num fórum criminal, de um fórum que tem as varas criminais, como, por exemplo, o Fórum Afonso Campos. Isso será prolatado por um juiz monocrático. Se o crime é de homicídio, mas isso vocês vão aprender lá no direito penal, isso é competência do professor de direito penal. Se o crime é de homicídio, não será o juiz a realizar esse processo simplificador, mas a decisão será prolatada por um corpo de sentença, um corpo de jurado, um conselho de sentença, chamado, dentro de um tribunal do júri, com um rito próprio, 7 pessoas prolatarão a defesa ao ouvirem o promotor construir sua acusação, ao ouvir o defensor ou o advogado construir sua defesa. E aí essas 7 pessoas tomam a decisão se aquele réu, Antônio, ele é culpado ou ele é inocente. E quando essas 7 pessoas tomarem a decisão, elas estarão fazendo, do ponto de vista leigo, a simplificação do direito, o direito filtrado pelo direito, à luz das argumentações, à luz da validez jurídica, à luz de textos vigentes e válidos no mundo do direito, na memória do direito. Ora, a isso Luhmann chamou, e ele criou uma categoria linguística, ele, na verdade, ressignifica uma categoria linguística da interpretação, da denominada hermenêutica, ele ressignifica uma categoria de interpretação ou uma categoria de observação sobre textos e produção de linguagem chamada de intertextualidade. Ou seja, ele ressignifica a denominada intertextualidade. Ou ele cria o que alguns passaram a chamar de que Luhmann inventou a intertextualidade atualizada interna do direito. Repito, o que muitos que escrevem sobre argumentação jurídica afirmaram como Luhmann inventou o que nós podemos denominar de intertextualidade atualizada interna do direito. É o que muitos passaram a dizer. Dúvidas? Perguntas? Qual obra de Luhmann eu recomendo, Luciano? Todas. Todos os 49 livros que ele escreveu. Qualquer obra de Luhmann que você lê, você vai sair de lá com, no mínimo, umas 10 interrogações na cabeça, perguntando como é que se produzia texto com aquela capacidade cognitiva. Como aquilo foi produzido? Como aquilo foi possível? Então, o livro que eu recomendo é esse, o livro O Direito da Sociedade. É um livro que recomendo. A Teoria dos Sistemas Sociais, de 1984, é o que recomendo. A Ciência da Sociedade, a Arte da Sociedade, a Política da Sociedade, a Economia da Sociedade, Legitimidade, aliás, uma obra fabulosa de Luhmann, em homenagem a Kelsey, Legitimidade pelo Procedimento, tem tudo a ver conosco aqui com direito, tem tudo a ver com aquela sessão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 811. Se o advogado de Campina Grande tivesse lido Legitimidade pelo Procedimento, ele não teria passado aquela vergonha no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele não teria protagonizado a maior vergonha da memória do direito brasileiro, se ele tivesse lido Legitimidade pelo Procedimento, em homenagem a Hans Kelsen. De Neil Christian, pode colocar aí no Google, aí tem
Tem uma porrada de livros de criminologia. Abolicionismo Penal, de Neil Christian, e tantas outras obras dele. É um autor de direito penal, um autor abolicionista de direito penal. Pode colocar no Google que você vai encontrar artigos e artigos de Neil Christian, artigos também interessantíssimos do ponto de vista de uma defesa da extinção, de uma defesa da extinção do direito penal. Aliás, como você perguntou, eu penso que isso é extremamente relevante, principalmente para vocês que estão no primeiro período. Se não tomaram conhecimento, tomarão conhecimento agora. E eu vou aqui me socorrer da publicação em seus perfis de rede social do professor Rosmar Rodrigues Alencar, também conhecido como Rosmar Alencar, autor de processo penal, tem cursos de processo penal, mas tem vários livros em matérias de processo penal, como Provas no Processo Penal, Nulidades no Processo Penal, etc. Uma publicação de Rosmar está aí sobre um caso inacreditável, mas que ele não é tão raro no direito. Pelo contrário. O caso de um senhor, de um pedreiro cearense, que ficou 16 anos preso sem haver argumentação de acusação ou de defesa. Repito, esse senhor ficou 16 anos preso sem haver uma denúncia, sem haver uma investigação, sem haver uma denúncia, sem haver uma instauração de um processo crime, sem haver uma prolação de sentença. Ou seja, esse cidadão brasileiro, cearense, ficou 16 anos preso sem haver nada disso que nós estamos estudando aqui. Como isso é possível? E o caso dele não é estranho no direito. Diz Rosmar Rodrigues Alencar, diz ele, nesse caso relacionado ao pedreiro cearense, que ficou 16 anos. Nesse caso, sequer houve instauração de um processo. Não sabemos quantos podem estar em situação similar. De todo modo, lembrei do conceito de pré-julgamento, preconceito, julgamento prévio, estampa preambular do entendimento, pré-compreensão, ou, em alemão, Vorurteil, prejuízo que, na hipótese, causou enorme dano a alguém. Há mais de uma década, dedicamos nossos estudos às formas do processo penal. Essa notícia é exemplo de uma das maiores violações à forma que, no processo penal, é substância. Notícia do site Diário do Nordeste, abre aspas. Para muitos, 16 anos é uma vida. No caso de Cícero José de Melo, esse foi o tempo em liberdade, direito constitucional, que tiraram dele quase 5.500 dias preso por um crime que, agora, o Tribunal de Justiça do Ceará admite não haver registros processuais em aberto. Dos 32 aos 47 anos de idade, Cícero buscou que alguém acreditasse na sua inocência, dizendo, de dentro da prisão, que ele não tentou matar ninguém. Nessa quinta-feira, dia 8 de abril, Cícero foi solto. Ao pôr os pés fora da penitenciária industrial e regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, deu os passos para refazer, depois de... deixa eu ver aqui. Depois de 16 anos, a continuação da sua vida. Nós estamos aqui falando de validez jurídica, estrutura do direito. Nós estamos falando aqui
de categorias de argumentação, acusação e defesa, nós estamos falando aqui de texto prévio, que tudo, segundo Luhmann, vai ser reduzido a duas formas: direito filtrado pelo direito e depois a decisão judicial como estética maior desse direito filtrado pelo direito. Alguém ficou 16 anos cumprindo pena, ou seja, alguém ficou 16 anos dentro de um cárcere no Ceará sem ter tido o oferecimento de uma denúncia, ou seja, sem ter tido uma argumentação de acusação pelo Ministério Público, já que o suposto crime seria uma tentativa de homicídio, então o Ministério Público teria que acusar. Não se registra que tenha uma acusação do Ministério Público, não se registra que tenha uma defesa, ou seja, um defensor ou um advogado defendendo Cícero, não se registra a instauração de um processo no qual deveria-se termos a produção de prova, não se registra a estética maior do direito filtrado pelo direito, que é a decisão judicial, e alguém ficou 16 anos dentro de uma penitenciária. Como é que isso acontece? Então, com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito, quando aparecer um professor nesse curso aqui falando de justiça, é bom não esquecer desse caso. Quando aparecer algum professor aqui nesse curso falando que o direito existe para construir justiça, ou quando você estiver no direito que não encontrar o direito, procure a justiça, é bom não esquecer desse caso. De que um pedreiro, e depois tem outras notícias, ele está num bar com uma série de amigos, aparece uma viatura policial, né? E pergunta, é essa a declaração que Cícero dá aos jornais ao sair no dia 8, 16 anos depois. Aparece uma viatura e pergunta: você que é Cícero fulano de tal? Ele diz: sim. Você está preso. E ele diz: eu preso? Por quê? O que eu fiz? Ele diz: você tentou matar fulano de tal. Ele diz: não conheço fulano de tal, não sei quem é fulano de tal. Ele diz: você está preso por tentativa de homicídio. Ora, se ainda não leram, recomendo, leia uma obra de Franz Kafka chamada O Processo, que é a história de Joseph K., um funcionário público que é simplesmente abordado na sua casa. Ele está dormindo e pela manhã ele é acordado por policiais dizendo que ele está preso e ele é levado ao cárcere. E aí Cícero diz: não conheço fulano de tal, não sei quem é fulano de tal, mas a viatura o leva. Um cidadão comum, por profissão pedreiro, que deve ter sido levado a uma delegacia, da delegacia a uma penitenciária, e é jogado numa penitenciária. E lá fica 16 anos. E depois, ainda aparece alguns aqui no direito para dizer que o direito é o espaço no qual se constrói justiça. Ou você é muito iluminista para acreditar nisso, né? Ou você é muito iluminista para dizer uma coisa dessa, ou essa argumentação é de uma hipocrisia sem dimensão. Porque casos como esse, repito, não são incomuns no direito. Não nos esqueçamos que já falei aqui do caso de Paulo Mariano, massagista do Clube Náutico Capibaribe, que ficou 23 dias preso por uma ação tipificada numa norma vigente e válida
numa validez jurídica chamada roubo, que ele nunca cometera. Nunca cometera. Então, isso não é incomum no direito. Pelo contrário, isso é muito comum. Isso é comum no direito. E depois, falar de justiça no direito, ou você realmente é iluminista, ou é de uma hipocrisia que não tem dimensão. Luciano Souza. Eu tenho um primo que quase virou um exemplo deste. Foi preso quando a polícia estava buscando indivíduos traficantes numa favela de Natal. E ele estava sentado numa calçada na casa dele, próximo à Rua dos Elementos. E foi levado junto. Passou 15 dias preso, sendo inocente. Ou seja, Luciano de Souza Silva acaba, ao levantar esse exemplo, acaba, né, de mostrar que isso não é incomum no direito. Então, se isso não é incomum no direito, como é que o direito pode ser um espaço de construção de justiça? É aquilo que o professor Nicolas Luhmann diz. Só o direito pode dizer o que é o direito, e só o direito pode dizer o que não é direito. E quando o direito diz que é direito, é direito. E quando o direito diz que não é direito, não é direito. O direito não tem nada a ver com justiça. A justiça não tem nada a ver com o direito. O direito não precisa da justiça para ser direito. A justiça não precisa do direito para ser justiça. Não vamos confundir os espaços. Não vamos confundir as fenomenologias. São fenomenologias distintas. Diz Maria Carolina. No livro de EAD, o autor cita que o critério máximo da dogmática analítica é a justiça. É alguém acusado por, né, por policiais que apareceram numa viatura, alguém acusado de uma dogmática analítica chamada artigo 121, na sua forma tentada, passou 16 anos em cárcere sem ter um processo. Pense. Vou até repetir, vou ler novamente aqui o texto de Maria. No livro de EAD, Introdução ao Estudo do Direito, né, o autor cita que o critério máximo da dogmática analítica é a justiça. Pelo menos foi o que eu entendi. Não sei quem é esse autor que você está lendo sobre Introdução ao Estudo do Direito, Maria Carolina, mas lhe faço uma sugestão. Vai ao Aristóteles americano, né? Vou até pegar aqui, né, para mostrar, mas você vai encontrar em PDF aí no Aristóteles americano. Um instante só. Vai ao Aristóteles americano e procure por este livro. Ele é uma publicação de 1892. E vai encontrar em PDF no Google, aí, no Aristóteles americano. E aí você vai chegar aqui, é o primeiro capítulo do livro. O título do livro é Estudos de Direito. E em Estudos de Direito de Tobias Barreto, o primeiro capítulo é Introdução ao Estudo do Direito. Leia esse texto. E aí você poderá formular ideias sobre a distinção entre direito e justiça, e que essas fenomenologias não se confundem. O que Luhmann escreve de separação, como Kelsey já tinha escrito sobre separação entre direito e justiça, Tobias Barreto
em 1890, na publicação de 1892, mas o texto é lá de 1880, 1882. Ele morre em 1889. Ele já tinha produzido algo bem semelhante sobre essa distinção, de que não se deve confundir. Uhum. O autor ainda fala que a justiça ela vai encarnar a perfeição do sistema, só que a gente pode ver que não há uma perfeição, né? Mas claro, como é que pode haver uma perfeição no sistema se o sistema opera no paradoxo? Como é que pode haver? E depois desse texto de Tobias Barreto, também faço a sugestão nesse campo, né, dos estudos de introdução ao direito, do livro do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, Dogmática e Zetética, que é um livro de introdução ao estudo do direito. Técio Sampaio Ferraz Júnior, Dogmática e Zetética. Pelo Google aí, você também pode conseguir esse livro em PDF, salvo engano. Que é um dos grandes autores que o Brasil tem sobre introdução ao estudo do direito, sobre estudos dogmáticos, né, sobre argumentação. Técio Sampaio Ferraz Júnior, sem dúvida, há décadas, um dos grandes nomes que o Brasil já produziu em matéria de estudos do direito. Bom, muito bem. Dúvidas, manifestações, inquietações? A Emily aqui. Quando saiu a sintaxe, ele só era para ter passado 3 meses. Como? Não entendi, Emily. Pode explicar? Quando saiu a sentença, ele só era para ter passado 3 meses? Por quê? Professor, eu estou falando de um caso que aconteceu com o amigo do meu amigo, sim. Tá em cima. Parei, eu não li em cima. Desculpa, tá em cima. Professor, um conhecido do meu pai foi preso na cidade de Alcantil, é isso? Alcantil, por assalto a banco. Ele passou 3 anos preso, aguardando julgamento. Isso é um absurdo. 3 anos preso, aguardando julgamento. Está sendo acusado. Se ele não tinha passagem nenhuma pelo sistema de justiça criminal, se tinha bons antecedentes, se tinha residência, se tinha trabalho, ele deveria aguardar o processo em liberdade, responder ao processo em liberdade. É o que deveria acontecer com ele. E não ficar 3 anos preso, aguardando julgamento por um roubo, por um assalto a banco. Mas aí tem gente, e não é pouca, que insiste em falar de justiça no direito. Ora, com devido respeito, com todo respeito, com o máximo respeito, o direito, como subsistema do sistema social, não foi inventado para construir justiça. Ele foi inventado para livrar a sociedade dos riscos que ela mesma constrói. E nessa função, nesse cumprimento de função de eliminar os riscos, ou de retirar os riscos da sociedade para jogar para dentro do direito, ele se torna um sistema de poder, dominação e civilidade. Sabe o que é o direito? Eu vou pegar aqui um texto de Tobias Barreto de 1890, para concluirmos por hoje. E paramos nesse ponto do alcance dos textos para ambas, para a validez jurídica e para a argumentação, e retornaremos. Vou pegar aqui um texto de Tobias Barreto, de 1880, que o texto é sobre o seu concurso para professor substituto na Faculdade de Direito do Recife, exatamente no ano de 1880, quando ele se torna professor. Diz Tobias Barreto, dizendo o que é o direito. O direito
o direito não é uma ideia a priorística, não é um postulado metafísico, nem caiu dos céus sobre nossas cabeças. Não é também uma abstração resultante das leis da evolução, que ainda se acham em estado de incógnitas, mas é a disciplina das forças sociais e princípio de seleção legal na luta pela existência. Antes que as relações sociais fossem afirmadas pelo direito, a força dominava tudo, da mesma sorte que nos céus, antes que os corpos sidéreos tivessem encontrado a lei de sua existência, o caos dominava tudo. Isso é o direito. Escrito em 1880. E Niklas Luhmann vai dizer o quê a partir de 1959? Que não existe direito sem sociedade. Portanto, a ideia do direito natural, ela é uma metafísica absurda. Então, aqui é preciso ter sociedade para haver direito, para haver um sistema do direito, vai dizer Luhmann. Porque o direito é um subsistema da sociedade de Luhmann. O que é que Tobias diz? Ora, o que é o direito? O direito são as forças sociais organizadas por uma legalidade, por uma lei, mas que, em um determinado estágio, notem, observem, reflitam sobre isso. Esses casos acontecem sempre com quais pessoas? Quais são as pessoas que são submetidas a esses casos do direito? Em regra, quem são essas pessoas? Em regras, são as pessoas que muitos na sociedade não querem que essas pessoas façam parte da sociedade. A questão é elementar, meu caro Hodgson, diria um certo britânico. Isso acontece com um grande empresário? Isso acontece com uma celebridade do cinema, da telenovela? Isso acontece com alguém famoso? Isso acontece com alguém rico? Com quem é que sempre acontece? Com quem é que sempre acontece? E aí aparecem os cômicos do direito. Eu diria mais, aparecem os palhaços do direito para falar de justiça. E olhe, com todo respeito aos palhaços, porque eles estão lá para divertir as crianças. E aparecem esses outros para tentar nos divertir. Só que nós não somos crianças. Nós já somos adultos. Vocês não são crianças. Vocês já são adultos. Para acreditar nessas palhaçadas que a linguagem aparece com a palavra justiça. O sistema é falho na balança financeira. Irenildo, o sistema é falho porque exatamente ele foi inventado como sistema jurídico para fazer a seleção. O sistema é seletivo. E nessa seleção não fica difícil observar quem é que vai para dentro e quem é que vai para fora. Quem é que o direito joga dentro do cárcere e quem é que o direito deixa fora do cárcere. Aqui, o sistema do direito penal. Nessa estrutura seletiva do sistema penal, quem é que ele coloca para dentro do cárcere e quem é que ele deixa de fora do cárcere? Me parece que não é tão difícil observar esse código binário do sistema. E depois aparecem os cômicos, os stand-ups do direito falando de justiça. Muito bem. Perguntas sobre o texto de Luhmann, sobre o que leram, indagações, interrogações, pertinências.
Se não, então encerramos por aqui. Professor, eu Diga. queria que o senhor depois disponibilizasse no... Se possível, o senhor disponibilizar no e-mail todo o conteúdo da prova, da forma descrita, para a gente... Não. A prova dia 26, o senhor passou aí? Sim, acabei de me referir. Pode deixar descrito lá. Não, eu acabei de me referir, são os conteúdos dessas aulas. As aulas estão postadas no YouTube. É só assistir as aulas novamente e ler os 2 textos. É só... Então, Marcos, tá bom, beleza. Se tem dúvida, assista às aulas que estão postadas, né? Menos essa vai estar postada a partir de segunda-feira, mas menos essa, porque essa não está no conteúdo da prova, mas todas as outras aulas, com exceção dessa, estarão no conteúdo da prova e mais os 2 textos. E que nessas outras aulas, foram tratados esses 2 textos. E as aulas estão postadas no YouTube. É só assistir novamente. Ou então, se fez anotações, é só olhar suas anotações. Vou utilizar aqui uma expressão de Niklas Luhmann. Né? Estaria sendo tautológico e redundante se mandasse para o e-mail as informações sobre algo que está postado na internet. Né? Que não só vocês estão assistindo, mas todos que acessam aquela plataforma assistem às aulas. Agora, todos não irão prestar a prova. Né? Só vocês e a da turma da noite. Né? E só irão prestar a prova sobre as aulas que foram postadas até ontem. Ou seja, da primeira aula até ontem, é o que vai. A partir dessa aula em diante, não estará no conteúdo da prova. Foi o que eu me referi. Ou seja, tudo que nós falamos aqui nas aulas. E que muitos e muitas anotaram, né? Enfim, fizeram suas anotações. Cada um tem um método de estudo, né? E assim deve ser. Né? Assim, penso que deve ser, não haver um método geral. Nesse sentido. Bom, então por hoje concluímos. Próxima terça nos reencontramos em tese. Em tese. Boa tarde a todas e todos. Já que não há dúvida, não é isso? Podemos terminar. Sim, professor. Tchau. Tchau. Boa tarde, professor. Valeu, tchau. Boa tarde. Boa tarde.